Bem-vindos ao canal Cegueira e Solidariedade. Nesta semana, que se iniciou em 17 de maio, ultrapassamos a marca de 1.000 mortes por Covid. Para ser mais preciso, foram 1.179 mortes entre segunda e terça-feira, entre os dias 18 e 19 de maio de 2020, alcançando naquele momento, no cômputo geral, a marca de 17.971 mortes. Com os dados desta terça-feira, o Brasil se junta a um grupo com outros 4 países que já registraram mais de 1.000 mortes em apenas 24 horas: Estados Unidos, França, China e Reino Unido. Mas no cenário brasileiro, segundo análises de especialistas, esses números devem alcançar patamares maiores nos próximos dias, nas próximas semanas, se não meses. São e serão milhares de vidas de homens, de mulheres e de crianças ceifadas pela pandemia. Estamos diante de uma tragédia humana, social e política, e adiante com o desafio de enfrentar também uma tragédia econômica. Mas imaginemos, num futuro de médio prazo, os relatos da pandemia presentes nos livros de história, de sociologia, de ciência política, de biologia, entre outras áreas do conhecimento. Como explicar aos adolescentes, aos jovens, às futuras gerações, esta trágica situação vivenciada na atualidade? Inevitavelmente, os jovens, em sua irrequieta e saudável agitação, diante da vontade de conhecer as coisas, a vida, o mundo, nos questionarão. Os seres humanos não conheciam o que era uma pandemia e seus impactos sobre a vida dos seres humanos e das sociedades? Nunca havia acontecido uma pandemia e morte em massa de seres humanos? Em pleno século XXI, não haviam conhecimentos científicos e técnicos suficientes para prevenir a eclosão em escala mundial de uma pandemia e de fazer frente à letalidade do vírus no Brasil? E o que diremos a estes adolescentes e jovens? Que o Brasil teve tempo suficiente para se preparar para a pandemia, mas não o fez em função de decisões equivocadas de seus governantes? Que, em nome da manutenção de um modelo econômico subserviente à economia financiarizada global, governos desconsideraram alertas de especialistas e da Organização Mundial da Saúde? Que governantes e seus seguidores desconsideravam as recomendações científicas de isolamento social de especialistas mundiais e nacionais, bem como o exemplo de outros países que haviam enfrentado a mesma situação? Que perduraram as desigualdades sociais num país de extensão continental e de riquezas naturais e humanas incalculáveis? O que impedia que largas parcelas de brasileiros tivessem acesso à moradia adequada para cumprir um isolamento social adequado? Que milhares de brasileiros sequer tinham, desde o início do processo de colonização, no século XVI, com a chegada de Cabral, até o século XXI, acesso à água potável suficiente para fazer a higienização das mãos várias vezes por dia, como recomendavam os protocolos sanitários? Que enquanto recursos financeiros bilionários eram liberados sem burocracia a bancos, milhões de brasileiros não conseguiam sacar uma ajuda mensal de R$ 600, ficando expostos ao vírus em filas intermináveis diante dos bancos? Que setores privilegiados da sociedade brasileira faziam carreatas, protegidos no interior de seus carros, exigindo que governos estaduais liberassem a volta dos trabalhadores aos seus postos de trabalho? Que o Brasil possuía o maior programa de saúde pública do mundo, mas em situação precária devido à Emenda Constitucional 95, aprovada em fins do ano de 2016 pelo Congresso Nacional e pelo governo Temer, cortando os investimentos públicos em saúde e educação por 20 anos, com o argumento do ajuste fiscal? Que grupos de indivíduos expressavam em redes sociais ou ao ar livre tendências genocidas nazifascistas por meio de argumentos e encenações que banalizavam a morte? Que se preservava quase que intocável na sociedade brasileira o ethos escravocrata, marcado pela violência, pela conformação de uma lógica capitalista selvagem, extrativista, concentradora da riqueza, socialmente produzida e socializadora da pobreza e da miséria a largas parcelas da população? Que a preservação desse ethos escravocrata dissemina no tecido social a desconfiança, o embrutecimento, a agressividade, que se revela de forma clara e evidente no trânsito,
no feminicídio, no preconceito a seres humanos e ideias que pudessem se apresentar diferentes? Enfim, o que dizer para as futuras gerações sobre segmentos consideráveis da sociedade brasileira que banalizavam a vida? Seguramente serão exigidas explicações das futuras gerações pelo fato de termos sobrevivido num estado biopolítico que, ao estatizar a vida biológica dos indivíduos, opera num poder soberano, vigiando e controlando o viver e deixando morrer. Ou, noutra direção, o fato de termos vivido num estado necropolítico que, para a manutenção do privilégio de certos setores sociais, condena à morte milhares de seres humanos, considerados como recursos humanos à disposição do Estado. É preciso rememorar constantemente a barbárie, a qual se constituiu a marcha do processo civilizatório e, sobretudo, da sociedade brasileira. Desprovidos destas imagens, destas cenas e acontecimentos trágicos, estamos desprovidos de nossa condição humana e, sobretudo, das condições de possibilidade de, em algum momento, afirmar a cultura contra a barbárie, que nos acompanhou até a atualidade. E aqui vale a advertência de Theodor Adorno: o silêncio diante das tragédias e da barbárie em curso é paga com a dura moeda do sofrimento humano. Quem é você nesta pandemia? Quem era você antes desta pandemia? Quem será você pós-pandemia? O contexto pandêmico nos oportuniza uma profunda reflexão antropocêntrica. O que caracteriza o humano e, assim, o não humano? Mia Couto, que é poeta e biólogo moçambicano, disse em uma entrevista que o problema não é o ser humano, mas os problemas foram os fatores de desumanização que estão inscritos nos modelos de fazer economia e política. Não quero, a partir desta fala, deduzir que todos podem despertar sua consciência em um espírito contemplativo, pois seria falácia. Submersos em um sistema opressor, sabemos que a reflexão é um privilégio de poucos. Refletir é necessário, mas compreender e considerar a humanidade do outro é o que lhe faz humano, que é e o que será do homem nesta pandemia. A nossa temática hoje é sobre a dupla faceta revelada pela pandemia: o conheça a ti mesmo e o cuidado de si. A pandemia inspirou a implementação, no contexto da sociedade de controle, as práticas de um pensar coercitivo, de fora para dentro, sob duas formas na conduta dos indivíduos. A primeira impulsionou em cada um o recolhimento para dentro de si, desenvolvendo o pensar para si, ou seja, o pensar para encontrar-se com o seu eu. Afinal, quem sou eu? Ou seja, a busca e o resgate do autoconhecimento. A segunda prática é a necessidade de cuidar-se como um protocolo de conduta para não se contaminar com o vírus. Ou seja, as duas formas de comportamento vêm nos mostrar que, diante da realidade que se impõe, temos que pensar e viver de outra maneira, com práticas anteriores, sobre as múltiplas dimensões da vida. Diante disso, origina-se um encontro dramático consigo mesmo. Por que dramático? Porque o homem aprendeu no mundo capitalista a fazer coisas, e muitas coisas, ao mesmo tempo, e sair de si mesmo, e agora tem imensa dificuldade para voltar-se para dentro de si, pois as circunstâncias colocam o ser humano numa atitude inversa àquela imposta pelo capitalismo, que consiste na procura, na busca de si mesmo. Agora, mediante a parada que exigiu a pandemia, houve a possibilidade do exercício da procura de si mesmo. Aí está o grande problema, e o problema fundamental. O ser humano, na meditação pessoal coercitivamente realizada pela pandemia, encontra um grande vazio de si, e por isso
percebe-se um ser sem chão e sem direção na condução de sua vida. Preocupar-se em conhecer-se a si mesmo passou a ser um grande problema para o ser humano, porque sua forma de pensar estava sempre aquém ou além de si. Por isso, o ato de pensar quem somos e para onde vamos torna-se, nesta etapa da civilização, uma necessidade para tentar compreender como o nosso fazer diário, exigência desumana do capitalismo, roubou de nós a preciosa identidade pessoal, isto é, nossa forma própria de pensar e de atribuir sentido às vontades e os desejos que pretendemos realizar ao longo da vida. O exercício do conhecimento de si e o início do exercitar-se para o cuidado. Não existem formas de cuidado de si se não houver o exercício contínuo do conhecer-se a si mesmo e vice-versa. Para realizar essa aproximação íntima entre conhecimento e cuidado de si, é fundamental destacar 4 pontos fundamentais. Primeiro, o ser humano é um sujeito de pensamento e de ação no meio de um conjunto de relações de poder em que está inserido no mesmo cotidiano. Segundo ponto, o homem praticando o autoconhecimento consegue autogovernar-se. Somente esse conhecimento delibera a realização de ações e produz relações que constroem o eu e a verdade de si para encontrar o outro. Terceiro ponto, o conhecimento vinculado a si constrói o eu e organiza a subjetividade, gerando relações consigo e com os outros sem qualquer forma de repressão sobre o outro. E o quarto ponto é o autoconhecimento como depuração do pensar coercitivo fundado nas verdades externas ou abstratas para impedir a prática de pensamento sobre o que vivo. Quais as práticas de vida que a epidemia trouxe para nós, para cada um? A primeira prática de vida foi que a pandemia nos impôs, parece estar se constituindo simultaneamente numa pandemia psicossocial, gerando mal-estar individual e coletivo pelo isolamento e pela ausência da capacidade de cada indivíduo de pensar-se a si próprio. A segunda prática de vida que a pandemia coagiu a viver em cada um e para todos no mesmo contexto e no mesmo tempo é o cuidado de si. O cuidado aqui é entendido sobre dois sentidos. O primeiro, como imposição de uma verdade protocolar da organização e das autoridades mundiais e locais de saúde e dos governos de todas as esferas. O segundo sentido do cuidado de si é o sentimento de amor à minha vida, como sujeito de vontades e desejos. Terceira prática de vida sobre o cuidado de si deve ser compreendida como uma prática de si na perspectiva de exercer a autonomia de agir e interagir, que vai além do instituído e das verdades proferidas pelo discurso filosófico. O cuidado de si para fazer com que o indivíduo se ocupe de si mesmo a partir de um certo momento, em um contexto para viver em plenitude, é necessário o quê? A vivência do amor a si mesmo. Muito bem, enfim, o que o cuidado de si tem a ver com a pandemia? Tudo. A necessidade de eu me cuidar nas práticas de vida cotidiana para continuar vivo. O que se percebe é que a maioria dos indivíduos estão coagidos de diversas formas para isolar-se e assumir o comportamento de isolamento imposto e não uma prática pessoal de cuidar com a própria vida. Portanto, quando não se vive a experiência do cuidado de si pela própria iniciativa, é o que está acontecendo com o isolamento social hoje. O indivíduo fica sem rumo e um sujeito sujeitado que passa a fazer o que os outros fazem. Ou seja, torna-se alguém incapaz de atribuir finalidade às ações e relações que constrói. Começa a indagar-se. O que vou fazer com a minha vida? O que estou fazendo com a minha vida? Na medida em que vai realizando a reflexão sobre si, depara-se com um grande vazio no próprio eu. Não encontra dentro de si o sentido e a direção das práticas que realiza no seu cotidiano. Meu cumprimento especial a todos os que nos acompanham aqui no canal Cegueira e Solidariedade. O tema que vou abordar essa semana versa sobre a questão da alimentação e a saúde humana.
A atual situação mundial decorrente da pandemia do coronavírus nos leva a rever nossas relações de consumo, inclusive de alimentação. Sabemos que o atual sistema de produção de alimentos utiliza muitos agroquímicos, também denominados de agrotóxicos, dentre eles pesticidas, inseticidas, fungicidas, dentre outros. O que são os agrotóxicos? Tóxicos a serviço da agricultura. Posteriormente, tais alimentos são industrializados, processados, ultraprocessados ou embutidos, enlatados, pré-fabricados, resfriados, congelados ou armazenados de tantas outras formas. São os alimentos também denominados de fast food ou comidas rápidas. Muitos destes alimentos são portadores de aditivos químicos, corantes, aromatizantes, conservantes, dentre outros. Esse sistema de elevada produtividade tem, dentre outros objetivos, o consumismo, o lucro e a acumulação por parte principalmente dos grandes conglomerados que controlam a produção de alimentos e distribuição no mundo. Por estes e outros motivos, os alimentos foram transformados em commodities, ou seja, mercadorias possíveis e passíveis de serem comprados e vendidos. Evidentemente, tais alimentos não nutrem de forma adequada ou qualificada as pessoas. Devido ao sistema capitalista em que estamos inseridos, também somos induzidos cotidianamente a acelerar os níveis de trabalho, de produção e de produtividade. E isso implica, inclusive, no tempo da nossa alimentação. Bem, quais as consequências de tais processos, práticas e hábitos sobre a nossa saúde, sobre o ambiente e os bens naturais? Por outro lado, e a contraponto da produção intensa de produção de alimentos, desenvolveu-se, a partir da década de 1980, um movimento mundial também denominado de slow food, ou seja, comer devagar. É um movimento criado pelo italiano Carlo Petrini no ano de 1986. Esse movimento procura valorizar e respeitar a produção artesanal, aspectos culturais regionais, a biodiversidade, comer, degustar ou saborear mais e melhor os alimentos, dentre outros. Além disso, preza também pelo preço justo, a origem dos alimentos e o consumo consciente. Este movimento fundamenta-se nos conceitos de bom, limpo e justo. Tal movimento atua na perspectiva de respeito à cozinha regional, à preservação ambiental, à remuneração adequada aos produtores. Neste cenário, propõe-se também consumir alimentos naturais, regionais e da agricultura familiar, preferencialmente orgânicos. Isso vai na direção do que muitos nutricionistas afirmam: comer comida de verdade, ou seja, comida saudável. Aqui vale mencionar o filósofo Hipócrates, que viveu entre os anos de 460 a 377 a.C., considerado o pai da medicina. Dizia o filósofo: que seu remédio seja seu alimento e que seu alimento seja o seu remédio. Portanto, nestes tempos de pandemia, rever nossas relações de produção e principalmente de consumo pode ser uma grande oportunidade para mudanças e práticas de hábitos, inclusive alimentares. Muito obrigado pela atenção, um abraço e até uma próxima oportunidade. Hoje eu peço licença para lembrar do garoto João Pedro, morto em uma operação policial no último dia 18 no Rio de Janeiro. A família de João ficou mais de 17 horas sem notícias do garoto, até descobrir que o corpo se encontrava em um IML. João tinha 14 anos e no momento do assassinato brincava com amigos. João é mais uma das vítimas de um violento projeto de segurança que parece conceder a si mesmo o poder de decidir quem vive e quem morre, que concede mais ou menos valor à vida, dependendo da cor que possui ou da classe social a que pertence. Que não nos esqueçamos que por trás das estatísticas encontram-se vidas inocentes como a de João, mortas por meio de um Estado que sabe o que faz e o faz deliberadamente, que busca de todas as formas negligenciar a vida, seja no ineficaz combate à pandemia do coronavírus ou na agressividade com que ceifa vidas inocentes por meio das próprias políticas governamentais. Em nome de João Pedro, fica aqui o nosso sinal de respeito a essas vidas brutalmente interrompidas.
Provisoriamente não cantaremos o amor, que se refugiou mais abaixo dos subterrâneos. Cantaremos o medo, que esteriliza os abraços. Não cantaremos o ódio, porque este não existe. Existe apenas o medo, nosso pai e nosso companheiro. O medo grande dos sertões, dos mares, dos desertos, o medo dos soldados, o medo das mães, o medo das igrejas. Cantaremos o medo dos ditadores, medo dos democratas. Cantaremos o medo da morte e o medo de depois da morte. Depois, morreremos de medo e sobre nossos túmulos nascerão flores amarelas e medrosas. Congresso Internacional do Medo, de Carlos Drummond de Andrade.